Boa noite, boa noite. Olá, Renata Fortunato. Boa noite, seja bem-vinda. Mais uma live, ó, que legal. Sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, todo mundo que está chegando. Essa é mais uma live, ó, que legal. Eu sou Lucas Seara, sou advogado, consultor, mestre em desenvolvimento e gestão social pela Universidade Federal da Bahia, pela Escola de Administração. E hoje a gente vai receber a professora Maria Elisa Uber Pessina e vamos falar sobre as organizações brasileiras e a cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, estamos só esperando a nossa convidada chegar e vamos tocar o barco. Um abraço aí ao professor Jean Santos, a todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente já começa, já avisei a nossa convidada que a gente já está por aqui. Vamos só reforçar o convite. Então, aqui todo mundo que está chegando, a Mércia, Cleise, a minha mãe que está aí, um beijo. Todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olha só, a nossa convidada já chegando por aqui. Vamos ver, então. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olha só, Maria Elisa chegando por aqui. Boa tarde, Maria Elisa. Boa tarde, boa noite. Boa Tudo bom, Lucas? noite. Tudo bem? Que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito Você contente me de estar ouve? aqui com vocês. Você me ouve bem, Lucas? Sim, te ouço bem. É sempre assim. Agora a gente precisa testar aí a conexão, se ouve bem, se o link chegou. Deixa eu tentar um fone aqui, talvez fique melhor. Enquanto a professora Prontinho. Maria Elisa se organiza, dou boa noite, cumprimento a todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Toda terça-feira nós estamos aqui com as lives Oscar Legal, às 18 horas, às 18 às 19 horas. E aproveito para falar na semana que vem, convidar para a semana que vem, a gente vai estar aqui com a Terezinha Signorini, ela é do Ministério Público do Paraná, e a gente vai estar falando sobre a relação do Ministério Público com as organizações da sociedade civil. Vamos estar falando sobre a relação com as fundações, com as associações, o controle externo exercido pelo Ministério Público, esse papel, ela que é uma promotora muito ativa, muito destemida, digamos assim, para usar essa expressão, e que tem sido uma parceira muito importante das organizações do Estado do Paraná, que tem muita experiência nessa relação, e vai ser bem interessante essa conversa, assim como hoje com a professora Maria Elisa. Então, professora Maria Elisa, você já me ouve, se ajeitou aí direitinho? Já coloquei meu fone, já consegui ajeitar aqui o celular, tudo ok. Muito bom. Então, mais uma vez, te agradeço por estar aqui, tá bem? A gente já vinha conversando aí de um tempo, né? Já conheço seus estudos, né, de cooperação internacional. Fico muito feliz de você poder vir aqui conversar comigo, conversar com a nossa audiência, tá bem? Então, eu queria, de cara, passar a bola para ti, como é tradição aqui nas nossas lives, eu não apresento, geralmente eu só digo o nome do convidado, da convidada, passo a bola para a convidada se apresentar, porque aí é a chance da pessoa destacar aquilo que tem na sua trajetória, o que está fazendo agora, enfim, ela fica à vontade para se apresentar e é contigo, então, se apresenta aí para a nossa audiência. Então, boa noite, Lucas. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar falando sobre esse tema, principalmente para o público das organizações da sociedade civil. Eu falo que essa é a minha cachaça acadêmica. E não é à toa, eu costumo dizer que eu sou filha da cooperação internacional, eu nasci e cresci nesse meio e acabei vivendo muitas das mudanças que aconteceram aí nas relações das organizações da sociedade civil com a cooperação internacional. Então, eu pesquiso isso desde o mestrado, defendi o mestrado em 2012, eu estudei a cooperação norte e sul e a sociedade civil, que acabou gerando um livro, que tem um recorte na cooperação alemã, mas aborda a questão de uma forma muito mais ampla, mesmo a relação da cooperação norte-sul e o lugar das organizações da sociedade civil. Acabei fazendo doutorado também sobre a cooperação internacional, mas eu acabei fazendo um recorte na cooperação sul-sul, a cooperação do Brasil com o continente africano,
mas até hoje estou aí pesquisando assuntos relacionados à cooperação internacional, principalmente cooperação internacional e as organizações da sociedade civil. Muito bacana. Pode conseguir. Não, sobre mim seria só isso mesmo, né? Legal. Então, vamos entrar então no tema que a gente vai abordar sobre cooperação internacional. A primeira questão é saber sobre o sistema de cooperação internacional para o desenvolvimento. O que é esse sistema de cooperação internacional para o desenvolvimento? É ótimo, porque a gente fala tanto sobre isso, mas não existe assim, uma ideia bem sistematizada do que seria, né? Então, há um sistema internacional de cooperação para o desenvolvimento que surgiu historicamente ali no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, digamos assim, deliberadamente, né, para a promoção do desenvolvimento ali naquele contexto histórico. Então, a gente vai lembrar que era um contexto de vários países desenvolvidos destruídos pela Segunda Guerra Mundial, mas também de diversos países que até então eram colônias, que entraram em processo de independência de suas metrópoles, né? Então, foi quando foi criadas as principais organizações internacionais, tanto as multilaterais quanto as bilaterais. Então, foi quando foi criada a ONU, o Banco Mundial, FMI, que eram essas organizações voltadas para promover o desenvolvimento internacional. Depois a gente vai observar que nas duas próximas décadas, ali, década de 50, 60, é quando surgem as organizações bilaterais, né? Então, as agências bilaterais dos Estados Unidos, da Alemanha, a gente vai ver que tem uma coincidência ali de período, elas vão surgir todas ali por volta da década de 60, principalmente. E assim, qual era o lugar das organizações da sociedade civil nesse sentido? Opa! Houve algum... Entrou ligação, entre essas ligações que entram de São Paulo, de Belo Horizonte, todo mundo é vítima hoje, ninguém escapa. O tormento das lives. Mas então, voltando, as organizações da sociedade civil elas já atuavam desde esse período, né, com recursos da cooperação internacional, e aí eram recursos dos seus governos que investiam, que se comprometiam a investir no desenvolvimento internacional, ou então recursos das próprias ONGs do Norte, né? Então recursos de doações, recursos de igrejas, então isso também já vem ali desde a década de 50, mas no que tange ao uso de recursos públicos, né? Públicos no sentido de que esses países do Norte, quando eles se comprometem ali no pós-Segunda Guerra de passar a enviar recursos para a promoção do desenvolvimento nos países mais pobres, eles fazem, eles repassam esses recursos para as organizações, são recursos públicos, né, mas que vão para as organizações da sociedade civil também. Mas as organizações da sociedade civil, naquele momento, elas não tinham tanta centralidade, digamos assim, nessa governança, entende? Então, por quê? Porque a gente sabe que ao longo da história, a ideia do que é desenvolvimento, vamos dizer assim, o mainstream do entendimento dessas organizações internacionais do que é desenvolvimento vai mudando. Então, ali no imediato pós-guerra, a ideia era, a governança do desenvolvimento, a ideia que se tinha era de um Estado forte, né? Vamos lembrar o modelo de desenvolvimento de bem-estar social, né? De um Estado forte aliado aos sindicatos e ao mercado. Então, as organizações da sociedade civil, elas não tinham tanta centralidade. Então, é um momento que a gente vai ver organizações da sociedade civil trabalhando, inclusive, com recursos públicos, mas atuando em agendas que hoje a gente consideraria super progressistas, né? Ou até mesmo agendas alternativas às agendas de desenvolvimento de seus governos de origem. E aí a gente vai lembrar também que ali era o contexto da Guerra Fria, de uma disputa ideológica entre o bloco socialista e capitalista. Então, assim, o conceito de desenvolvimento naquele período era um conceito que disputava com a alternativa socialista. Então, vai ser, se a gente pensar a década de 70 no Brasil, tinha recursos de cooperação oficial, quer dizer, de governos do Norte, que até financiavam organizações da sociedade civil brasileiras que trabalhavam com a reforma agrária, com a redemocratização, com direitos humanos, enfim, né? E aí isso muda, essa ideia de desenvolvimento, ela vai mudando, né? E aí é um ponto até que a gente tinha combinado de abordar, que eu já vou levando, viu, Lucas? Essa ideia de desenvolvimento, ela vai mudando com o tempo. Com o tempo muda, né? Então a gente sabe que ali no final da década de 90, mais ou menos, início de 90, final de 80, tem uma mudança nesse entendimento, né, no seio das organizações internacionais do que é desenvolvimento. E aí a gente vai ver
as organizações da sociedade civil ganhar mais centralidade nessa governança do desenvolvimento. É quando a gente vê, assim, estourar o número de organizações da sociedade civil, né, década de 90, mais ou menos, e assim, ao ganhar mais legitimidade como atores do desenvolvimento, eles também ganham mais institucionalidade, no sentido que a gente vai ver as organizações precisando correr para se burocratizar, para se organizar, para se formalizar, para atender todos os pré-requisitos que eram exigidos pelos parceiros, né, pelos financiadores do Norte, para atuarem aqui localmente no desenvolvimento. Então, essas agendas elas vão mudando, né? Até a gente dizer, então, não sei se todos lembram aqui dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram estabelecidos ali no ano 2000, que era previsto para reduzir a pobreza até 2015. Ali as organizações da sociedade civil, elas receberam uma tarefa muito importante de atuar diretamente no combate à pobreza. Então, elas se tornaram parceiros estratégicos para o combate à pobreza. Por quê? Porque era uma noção de desenvolvimento de um Estado mínimo, mas com as organizações da sociedade civil atuando, sendo mais eficaz para atuar de forma focalizada no combate à pobreza. E aí tem uma mudança, a gente percebe uma mudança nas agendas dessas organizações da sociedade civil, por conta de acompanhar as agendas que já estão ali sendo costuradas no seio da ONU. Então, na década de 90, aconteceram aquelas grandes cúpulas da ONU sobre gênero, sobre infância, sobre uma série de temas, né, que culminou no ano 2000 com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, as organizações da sociedade civil que utilizam recursos da cooperação internacional se veem ali forçadas a moldar suas agendas, e não só suas agendas, suas práticas. Porque, a partir de então, como atores mais legítimos, essas organizações da sociedade civil do Norte, elas passam a se exigir mais delas, assim, uma condição melhor de prestação de contas, uma condição melhor de gestão. Elas precisam também estar competindo mais por recursos. Então, a gente vai ver os setores de marketing, por exemplo, dessas organizações crescerem bastante. E isso é repassado também para as parceiras do Sul, né? Então, assim, vai haver uma mudança muito grande. A gente vai, não sei se tem aqui no seu público pessoas que já trabalham com cooperação internacional, com recursos da cooperação internacional desde antigamente, mas a gente vai ver uma mudança na agenda. Não, assim, muitas organizações não mudaram significativamente o seu trabalho, mas nos relatórios fizeram algumas mudanças de termos, né, para se enquadrar nos ODM. Mas a gente vai ver uma mudança de práticas. Então, assim, auditorias, formatos de relatórios, de estabelecimento de indicadores e cumprimento de indicadores. Então, isso vai ser uma mudança, assim, muito real naquele período para as organizações que recebiam recursos da cooperação internacional. E isso se deve muito a essa mudança que eu falei do que se entendia como governança do desenvolvimento a nível internacional, né? E aí, mais recente... Não, segue o raciocínio. Não, pode falar, porque se deixar eu vou falar todas as agendas até agora. Não, eu acho que é importante a gente seguir essa cronologia e eu volto depois e faço uma pergunta a partir dessa cronologia que você fizer. Porque aí os ODMs seriam até 2015, né? Foi 2000 até 2015, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E aí, recentemente, em 2015, eles foram renovados. Obviamente, não é uma coisa assim, um rompimento pontual. Chegou em 2015 e mudou a agenda. Já são agendas que vão sendo costuradas, mas assim, teve um lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015, que foi na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas naquele mesmo ano teve também o Acordo de Paris, não sei se todos lembram, também foi em 2015, que é o acordo mais robusto, mais ambicioso em relação à redução dos impactos no clima, né? E também em 2015 aconteceu uma conferência que já é muito menos conhecida, que é a Conferência de Addis Abeba, e ali aquela conferência ela foi muito importante para a realidade das organizações da sociedade civil que atuam com recursos da cooperação internacional, porque se até 2015, na agenda dos ODM, as organizações da sociedade civil atuariam muito voltadas ao combate à pobreza, né? Então, assim, elas têm mais proximidade dos bolsões de pobreza, elas são mais capilarizadas, elas têm mais conhecimento, né, para atuar junto
as comunidades que mais estão precisando, aquele discurso do atuar junto aos mais pobres entre os pobres, né? Elas têm essa proximidade pela própria natureza das organizações de sociedade civil. Mas se até 2015 era a perspectiva, o entendimento do lugar das organizações de sociedade civil nos países em desenvolvimento era essa, né? O papel delas é essa. A partir de 2015, aí acontece em 2015, como eu estava falando, a conferência de Addis Abeba, ali acontece de ser feito um cálculo de que para que os ODS fossem alcançados até 2030, nossa agenda 2030, né, se precisaria de um investimento de 2,5 trilhões de dólares. E só os recursos dos governos do Norte, os recursos públicos dos governos do Norte que eles enviam para ajuda internacional, né, não seria suficiente para alcançar. E aí qual era a alternativa? Vamos engajar o setor privado nisso. Então, o que eles vão chamar de engajamento do setor privado, né? E esse engajamento do setor privado, mas o setor privado vai investir onde tem uma garantia de retorno, onde tem um risco relativamente baixo. O setor privado não vai investir em qualquer lugar, em países que estão em situações de conflitos, em países onde oferece um risco muito alto. Então, a proposta passou a ser de que os recursos públicos da ajuda internacional, da cooperação internacional para o desenvolvimento, passassem a ser utilizados para promover o engajamento do setor privado. Então, a partir de fundos de seguradoras para casos de, não sei, alguma mudança brusca cambial, ou casos aí que envolvam a questão do risco país. Então, dando garantias para investimentos do setor privado, por exemplo, né? Ou até mesmo subsidiando a ida do setor privado, o investimento do setor privado nesses países em desenvolvimento. É o que eles chamam de alavancar, usar recursos públicos para alavancar o engajamento do setor privado. E a partir daí, Lucas, que a gente vai ver uma agenda que eu acredito que a maior parte de vocês já tem ouvido, que é esse discurso do setor privado que tem vindo muito forte para o lado da sustentabilidade, do impacto social, do impacto ambiental. O próprio mercado financeiro assim, fez uma virada muito forte para esse lado, né? Então, os green bonds, o ESG, né? Então, assim, empresas de rating que avaliam risco de empresas de capital aberto já avaliam não apenas a qualidade das contas da empresa e do gestor, mas avaliam também impacto ambiental e social. Então, isso tudo é uma agenda de desenvolvimento que vem no pós-2015 e que coloca o setor privado como promotor também do desenvolvimento, inclusive acessando esses recursos da cooperação internacional, mas que vai impactar no lugar das organizações da sociedade civil. Então, a gente vai ver uma mudança de discurso sobre o papel da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, e a gente vai ver isso muito na prática através dos financiamentos, das linhas de financiamento, que é voltada para quê? É uma função que lá fora eles têm o costume também de chamar de watchdogs, seriam tipo cães de guarda, que eu nem gosto dessa palavra, mas seria assim, tipo guardiões, né? Então vai ser quem vai verificar se o setor privado está de fato agindo de uma forma comprometida com o meio ambiente, com os impactos sociais, ou se só está dourando a pílula, por exemplo. A gente viu muito isso ali naquela época do boom da responsabilidade socioempresarial, né? Então a sociedade civil, ela é chamada agora a ocupar esse lugar de quem vai monitorar, vai denunciar a atuação das empresas privadas na questão do meio ambiente e do desenvolvimento social. Então, historicamente, o lugar da sociedade civil dentro da cooperação internacional seria mais ou menos isso. É isso. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer, você terminou respondendo agora no final, porque você começa a fala falando muito o termo que você usou, acho que 2 ou 3 vezes, foi mudança, né? Alteração nessa relação da cooperação internacional com as organizações dentro dos seus respectivos países. Então, o que eu ia perguntar era justamente isso, para a gente fazer um recorte até ainda um pouco maior, digamos assim, aproximar um pouco mais a lente no sentido do papel das organizações. Mas acho que aí na sua conclusão você já trouxe esses elementos para a gente entender um pouco mais, enfim, dessas mudanças, dessas alterações. É claro que a gente não consegue em uma hora dar conta de toda essa complexidade, né, que são essas relações, mas acho que o panorama que você trouxe é fundamental para entender o desenvolvimento, o desenrolar histórico e cronológico dessa relação. Acho fundamental que as entidades que aqui estão assistindo, né, estão aqui nos ouvindo, possam entender
que existe uma agenda, que existe um desenvolvimento, que existe uma evolução nas discussões e nas relações. Eu queria aproveitar para a gente respirar um tiquinho e voltar para a nossa conversa, só convidar o pessoal para a live na semana que vem, dizer que a gente vai estar aqui com uma procuradora do Ministério Público do Paraná, a Terezinha Signorini. Ela vai estar aqui falando um pouco sobre o papel do Ministério Público nessa relação com as organizações da sociedade civil, né, o controle externo, a relação com as fundações, a relação com as associações. Então, na semana que vem, dia 16, a partir das 18 horas, a gente vai estar aqui falando sobre o Ministério Público e as organizações da sociedade civil. E queria lembrar, para quem ainda não fez lá o comentário, a gente vai estar sorteando essa coleção de livros aqui da coleção Sustentabilidade Econômica das OSCs, que é uma produção do GIF com a FGV Direito de São Paulo. São 5 livros, então a pessoa vai seguir o nosso perfil aqui no Instagram, vai fazer um comentário na postagem da promoção e vai marcar 3 amigos. Então, é isso. Basta você fazer o comentário, marcar 3 amigos e você vai estar concorrendo aos 5 livros. É um ganhador, 5 livros. Não é um livro, não são 2 livros, é um pacote com 5 livros, tá? A coleção inteira está aqui. E você ainda de quebra, como a gente atrasou aí um pouquinho na promoção, a gente resolveu aumentar o brinde. Vamos mandar o Cordel do Miroski, para quem não conhece o Cordel do Miroski, e adesivo do OSC Legal também, para quem participar. Então, segue o nosso perfil aqui no Instagram, não é no YouTube, não é no Facebook, não é no Twitter, não é no Telegram, não é no WhatsApp, tudo isso, a gente está em todas essas plataformas, mas a promoção é aqui no Instagram, então você segue o nosso perfil, comenta lá na promoção, marca 3 amigos, vai levar a coleção de livros, o cordel e o adesivo. Voltando então, professora Maria Elisa, uma pergunta relativamente simples. Aliás, vamos voltar aqui, tem uma pergunta, desculpa, perdi aqui o nome da pessoa, da Babi, o nome dela. Ela quer saber o nome dessa convenção, dessa coisa que tem em Addis Abeba, desse evento que tem em Addis Abeba, que foi tão importante, que você traz como um marco, né? Ela quer saber o nome. Põe Conferência de Addis Abeba no Google que você vai encontrar o resultado. A agenda de Addis Abeba ficou conhecida como AAA, Agenda de Addis Abeba. AAA, 3A. Legal. Se você jogar no Google, você encontra. Ela foi fundamental para essa questão aí do engajamento do setor privado e que, por tabela, determinou também qual vai ser, a partir de hoje, o lugar das organizações da sociedade civil nesses programas de cooperação internacional. Bom, então agora sim, uma pergunta relativamente simples, com uma resposta que certamente não será tão simples assim, que é uma complexidade, imagino. Como os países doadores cooperam com as organizações brasileiras? Principalmente via organizações da sociedade civil de lá. Né? Isso foi, inclusive, o resultado. Isso a gente já suspeitava, porque a gente vê muitos poucos editais abertos para organizações da sociedade civil brasileiras concorrerem, por exemplo. Né? Então, a gente já suspeitava, mas a gente fez recentemente um estudo. Eu fiz um estudo para a BONG e para o PAD. O PAD é o Programa de Articulação e Diálogo, que é uma rede de organizações da sociedade civil brasileiras e internacionais. Então, eles, junto com a BONG, eles encomendaram um estudo que era para ver justamente como é que estava a cooperação de 5 importantes doadores com o Brasil, né, 5 países europeus com o Brasil, e como é que estava a perspectiva para a atuação da sociedade civil nessas agendas, da cooperação desses países. E aí a gente acabou constatando que, de fato, quase todos eles cooperam majoritariamente via organizações da sociedade civil baseadas lá. Então, eu até separei um dado aqui, Lucas, que a própria OCDE já fez esse cálculo e hoje apenas, acho que é 5%, exatamente, 5,3% de todos os recursos da cooperação internacional para o desenvolvimento. E aí, quando a gente fala cooperação internacional para o desenvolvimento, eu, a partir de agora, vou falar principalmente ajuda internacional para o desenvolvimento, que é basicamente isso. Tem também os recursos que vão como doação no financiamento internacional para governos, mas vamos chamar de ajuda internacional para o desenvolvimento a partir de agora, tá?
Então, de todo o recurso de ajuda internacional para o desenvolvimento, de todo esse montante de recursos públicos que vem ali desde, né, que eu comentei assim, desde a Segunda Guerra, que é repassado para os países em desenvolvimento, e aí eu abro um parêntese para dizer assim, isso é uma coisa assim, muito bem sistematizada. Quem regulamenta, quem cuida dessas estatísticas é o CDE, tem um órgão lá dentro que chama o CAD, que é o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento. Ele cuida de todas as estatísticas de quem está doando mais, quem está doando dentro dos parâmetros exigidos, quanto que cada um está doando para qual área, quanto que está doando via sociedade civil. Então, assim, de todo esse recurso da ajuda internacional pública, hoje apenas 5,3% é repassado via sociedade civil. E desses 5,3% apenas 13,8% é via sociedade civil. Tá? Apenas 13,8% via sociedade civil. Mas desse montante todo via sociedade civil, apenas 5,3% é diretamente para as organizações da sociedade civil dos países em desenvolvimento. Isso significa que praticamente 95% de todo o recurso da ajuda internacional passada via sociedade civil é executada pelas organizações da sociedade civil do Norte. Né? Só 5% é diretamente para a sociedade civil do Sul. Então, para dar um exemplo, a Alemanha, ela não coopera, inclusive é uma questão de legislação deles, tá? Eles não enviam recursos diretamente para organizações da sociedade civil brasileiras, nem de país nenhum em desenvolvimento, certo? Então, se alguma organização da sociedade civil brasileira pretende receber recursos da cooperação alemã, vai ser via alguma organização da sociedade civil alemã. E é assim da mesma forma na maioria dos países doadores. Tem poucas exceções, como, por exemplo, a Noruega. A Noruega coopera diretamente com organizações da sociedade civil brasileira e, assim, um bom percentual de sua cooperação sendo diretamente para a sociedade civil brasileira. Mas a Noruega é uma exceção. Então, se fosse dar uma recomendação, então, se tem uma organização da sociedade civil brasileira que quer buscar recursos da cooperação internacional, aí teria que buscar primeiro focar os esforços na agência norueguesa de cooperação internacional, no caso a NORAD, né? Cada país desse, em geral, tem sua própria agência de cooperação internacional, da Noruega é a NORAD. Mas os outros países, Alemanha, Suíça, França, aí a estratégia é, de fato, manter parceria com as organizações da sociedade civil de lá, para ir acessar os recursos da cooperação daquele país. Inclusive, a própria OCDE, ela faz estudos sobre isso, faz uma autocrítica, Lucas, sobre isso, mas tem uma série de justificativas, né? Entre elas, sobre questões de parâmetros contábeis, de prestação de contas, que as organizações da sociedade civil baseadas lá, elas têm mais facilidade de se enquadrarem. E há muito rigor, né, em relação a isso. A gente está já há um tempo vivendo na era da transparência, inclusive da criminalização das organizações da sociedade civil, que em determinado nível existe aí pelo mundo todo. Então, assim, há muita exigência em relação à questão da transparência, da prestação de contas. E aí uma justificativa que os países doadores dão é essa, que as OSC de lá já possuem um alinhamento, né, em seus sistemas, em suas formas de relatórios e prestação de contas, e as daqui ainda tem muita dificuldade em prestar contas nesses formatos, enfim. Mas muito realmente bacana. muito pequeno. Está chovendo de perguntas aqui no nosso chat. Obrigado, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito legal a participação aqui de vocês. Tem uma pergunta já que eu achei muito bacana, a primeira dessas que chegaram aqui. Vamos lá. Professor Jean Santos pergunta: quais os 5 maiores países, né, que cooperam com organizações? Você citou a Alemanha, citou a Noruega. Do ponto de vista quantitativo, quais são os 5 maiores? Agora, em termos quantitativos, já eu não saberia te dizer, mas eu poderia te dizer em termos percentuais, tá? Que isso não diz muito. Então, por exemplo, Suíça, quase 35%, 34,7%, quase 35% da ajuda internacional suíça é via organizações da sociedade civil. Mas quase a totalidade desse recurso via organizações da sociedade civil suíças. Mas, assim, em termos absolutos, a cooperação suíça é bem menor do que a cooperação alemã, que coopera só 7% via organizações da sociedade civil, né? Então, talvez em termos absolutos, a cooperação da Alemanha via sociedade civil seja maior do que a da Suíça. Mas, em termos percentuais, a Suíça, ela coopera muito mais via organizações da sociedade civil.
Aí aqui eu tenho um dado da Noruega, 26,5, que é muito, né? A Noruega, ela é um dos países que mais cooperam, que mais destina recursos públicos para ajuda internacional. E aí eu vou abrir um outro parêntese, Lucas, que, assim, como eu falei, tem um órgão que regulamenta isso, é o CAD, que é da OCDE, né? Então, há um compromisso dos países da OCDE, países membros da OCDE, de estar destinando anualmente 0,7% de seu PIB, no mínimo, para programas de ajuda internacional. Isso é um compromisso que vem desde a década de 70, mas poucos países cumprem. Mas toda a grande conferência é reafirmada esse compromisso, coloca-se uma meta de até quando vai atingir esse objetivo. Mas a Noruega, por exemplo, é um dos poucos que já ultrapassou esse 0,7%. A Noruega doa, em média, 1% do seu PIB para ajuda internacional. Então, os países nórdicos ali, além da Noruega, acho que tem mais um ou outro que conseguiu alcançar essa meta de 0,7%. Mas a Alemanha está em 0,5%, Estados Unidos em 0,4%, assim, poucos países atingiram, cumpriram, né, esse compromisso aí que existe desde a década de 70. Então, não tem como a gente cobrar esses atrasados, né? Seria bom, né? Mas são recursos que variam, historicamente, variam. Pensa assim, quando Oi, Opa. Lucas, me ouve? Quando acontece uma crise, acontece uma crise econômica, eles acabam cortando aí desses recursos para ajuda internacional, por motivos, né, meio que óbvios, assim, eles vão priorizar o público interno do que a ajuda externa. Apesar de toda a pressão, da ONU principalmente, né, de que não existe essa relação. Agora, no cenário da Covid, por exemplo, assim, tem a ONU, a OCDE tem batido bastante nisso. A gente sabe que está em crise mundial, mas vamos manter os recursos porque os países em desenvolvimento estão sofrendo ainda mais com essa crise. Mas a gente sabe que acaba que as crises econômicas mundiais impactam aí nesse percentual. Bom, tem uma pergunta super bacana aqui também. Deixa meu computador está ajudando, então tá bom. A Maria, ela pergunta: nos Estados Unidos, muitas celebridades e milionários ajudam grupos e projetos nos países em desenvolvimento. Essas pessoas, talvez via ONGs, atuam aqui no Brasil? Então, Maria, essa é a cooperação internacional privada, que a gente chama. Privada porque não é pública, não é recursos dos contribuintes dos países do norte que são destinados à ajuda internacional. Tem crescido muito a cooperação privada de fundações. Para vocês terem ideia, a Fundação Bill e Melinda Gates, por exemplo, que é uma das maiores do mundo, se não é a maior, ela hoje é responsável por 50% do orçamento da Organização Mundial da Saúde. Então, assim, é um volume de recursos muito grande. E também cooperações diretas com organizações da sociedade civil. Mas não entra em nenhuma dessas estatísticas que eu falei, que é da cooperação internacional mesmo pública, né, que é regulamentada pelo CAD, da OCDE. E agora o CAD ele está começando a reportar as estatísticas de alguns países do Sul, por exemplo, ou alguns países que não são do OCDE, ou até de fundações que voluntariamente estão mandando, né, os dados para eles. Inclusive, a Bill e Melinda Gates está lá nas estatísticas do CAD, que assim, quem se interessa pelo tema, eu recomendo demais buscar essas estatísticas do CAD, porque são muito bem esclarecidas, eles têm um glossário explicando o que é cada termo, é muito interessante para quem gosta do tema, dar uma passeada por lá. E aí tem também recursos das fundações privadas, né? Muito bacana, muito interessante, e tá aí a dica de onde se aprofundar um pouco mais no tema. Lisa, a conexão parece que está mastigando um pouco, enfim, o pessoal pode se manifestar aí para a gente, para ajudar. Eu estou sentindo um pouco do mastigar. Se vocês estiverem com alguma dificuldade, aponta aí para a gente. Tem mais uma pergunta aqui muito interessante que está chegando. O pessoal da Cooperenges Startup. Professora, perguntando o seguinte, deixa eu localizar aqui novamente, desculpa. Como ver o credenciamento verticalizado, onde eles permitem, sim, a participação de organizações, mas os critérios são tão rígidos de acessibilidade que as organizações ficam de fora, a maioria das organizações.
Então, essa discussão é uma discussão quente, viu? Quem foi o nome? Foi uma cooperativa, né? Não sei o nome da pessoa, não. É uma Isso. discussão quente. E aí vem desde lá aquela minha primeira fala, que eu sempre faço questão de contextualizar, né? Porque história é tudo. E, assim, depois da década de 90, quando as organizações da sociedade civil elas ganharam essa legitimidade como atores de desenvolvimento, foi se exigindo cada vez mais que elas aderissem às práticas que eles chamam de eficácia da ajuda, que os países doadores também tinham que aderir. Então, se vocês terem ideia, aconteceram 4 grandes fóruns, que eram fóruns de alto nível sobre a eficácia da ajuda, que era só para discutir como tornar a utilização da ajuda mais eficaz, por uma série de fatores, assim, contribuintes dos países do norte que diziam, não vou mais mandar, não quero mais os impostos para enviando para os países em desenvolvimento, porque não está resolvendo, a pobreza continua aí no mundo. Porque governos corruptos, notícias que chegam, né, governos autoritários, corruptos, que recebem os seus recursos. Enfim, uma série de questões que fazia com que fez com que se levou a discutir muito a questão da eficácia da ajuda internacional. E daí foi surgindo uma série de regras mesmo, de gestão da ajuda internacional muito rigorosa, que os países doadores, com órgãos públicos, tinham condições de cumprir, mas para as organizações da sociedade civil foi muito difícil. Né? Então a gente pode dizer que essas regras que a gente recebe, elas vêm desde lá de cima da OCDE. Os países membros se comprometem nessas conferências, Fórum de Alto Nível sobre Eficácia da Ajuda de Busan, de 2011, de Accra, de 2008, né? De Paris, de 2005. Então, cada Fórum de Alto Nível de Eficácia desse, e outros que vieram depois também, mas só para dar um exemplo, os países membros se comprometem e comprometem a repassar esses critérios para os países, para as organizações que executam seus recursos. E que organizações são essas? Essas são as organizações multilaterais, são suas agências bilaterais, suas agências públicas, a USAID americana, a GIZ alemã, a NORAD norueguesa, mas também as organizações da sociedade civil. E aí, por tabela, quando a organização da sociedade civil norueguesa ou alemã recebe esse monte de exigência de seus governos, vai repassar para quem? Para as parceiras do Sul, né? Vai repassar nos editais. Então, quando eu digo assim, vem por tabela, essa mudança desde a década de 90, ela já vem sendo apontada pelas organizações da sociedade civil dos países em desenvolvimento, assim, vem se discutindo. Inclusive, hoje existem plataformas onde as próprias organizações da sociedade civil se mobilizaram para colocar também qual é o entendimento deles sobre a eficácia da ajuda, e aí tentam discutir também essas questões. Mas isso aí que coloca, essa pergunta, esse comentário que fizeram agora, é uma realidade a ponto de, Lucas, a gente vai ver que ali na década de 90, o Banco Mundial, por exemplo, chegou a criar, a incubar, a fomentar ONGs aqui, Organizações de Sociedade Civil aqui no Brasil, só para executar recursos, porque assim, dentro do parâmetro que eles exigiam, não encontravam, né? Dentro do nível de exigência deles, não encontravam. E são organizações que até hoje existem e executam, assim, gerem muitos recursos, né? Fundos, assim, grandes, projetos grandes, mas que já foram criadas ali, direcionadas para aquelas exigências de controle deles. Mas realmente é uma dificuldade aí de acesso, né, para as organizações de sociedade civil menores e, por vezes, mais eficazes, porque são historicamente engajadas com aquela pauta, tem muita proximidade, enfim, tem estudos que mostram isso, né, organizações da sociedade civil que atuam diretamente com a agenda a partir de um engajamento e não a partir de uma perspectiva mais profissional, né, como executora, mas sim por conta de um engajamento histórico, já tem aquela causa. Aí essas organizações, quando elas executam recursos de ajuda internacional, elas têm um custo de transação bem menor, porque assim, não se perde tanto recurso, se usa até, digamos assim, até o talo o recurso, porque há um engajamento que vai além daquela relação profissional. Mas realmente hoje é uma barreira aí que é real. Muito interessante, muito bacana mesmo. Tem mais uma pergunta aqui para a gente voltar. A Marina Cacheta, ela pergunta, como a sociedade civil, servindo de intermediária... Nossa, o que aconteceu aqui? Desculpa. Tem logrado colocar o setor privado na agenda pública global do desenvolvimento. Há alguma iniciativa nesse contexto pandêmico? Desculpa, Lucas, você pode repetir o início da pergunta? Como a sociedade civil... só um minuto. Servida de intermediária, tem logrado colocar o setor privado na agenda pública global do desenvolvimento. Há alguma iniciativa nesse contexto pandêmico?
Na verdade, acho que foi o inverso, foi a cooperação pública quem colocou o setor privado na agenda global do desenvolvimento, né? E aí a gente vai ver ali naquela conferência de Accra de 2015. Então, os ODS nasce junto com a conferência que chama o setor privado para se engajar nos ODS. E aí, assim, abrindo mais um parêntese, por que o setor privado entra? Primeiro porque há uma amarração em nível mundial dos recursos para os ODS. Então, assim, financiamentos, né, assim, subsídios, tudo que você imaginar vai estar muito amarrado à questão dos ODS, da sustentabilidade, principalmente. E isso por quê? Porque há estudos e há relatórios, a gente pode ver do Banco Mundial, da ONU, onde se projeta, né, daqui até 2050, por exemplo, se continuar o aquecimento global nos níveis de hoje, vai ter problemas de escassez de matéria-prima, vai ter problemas de redução de receitas e de crises econômicas, e com isso crises sociais. Então, assim, tem toda uma projeção aí a partir de uma série de estudos científicos que torna inevitável a adesão a essa agenda dos ODS, entende? Mas o setor público chama o setor privado para investir na agenda do ODS, e a sociedade civil ela vai entrar mais como os guardiões, os watchdogs. Então, um exemplo, né, a gente vai ver muito aí, nesse estudo que eu falei do PAD da BONG, que a gente fez, a gente viu na prática, assim, como essas agendas no sentido dos projetos, os programas financiados por esses 5 países doadores, eles eram muito parecidos, assim, em termos de agenda mesmo, né? Então, tratavam de cadeias produtivas sustentáveis, de regulamentação dos green bonds, da questão da manutenção de florestas, né? A gente vai ver muito as agendas são projetos muito semelhantes nesse sentido. Então, por exemplo, projetos de cadeias produtivas sustentáveis, que é muito grande, né? Então, são projetos voltados para inserir comunidades quilombolas, comunidades indígenas na produção de determinados produtos. Então, a sociedade civil vai participar como? Verificando se, de fato, são comunidades quilombolas, comunidades indígenas que estão participando, ou se é tudo doação de pílula, né? De pílula. Então, a sociedade civil ela é chamada a participar, mas a partir de um reconhecimento de todo um know-how, uma trajetória que ela tem de monitoramento e denúncia de violações, né? Que a gente sabe que a sociedade civil, ela tem, as organizações de sociedade civil, na sua origem, ela tem muito esse objetivo. Muito bacana mesmo. Estamos chegando aí para o último terço da nossa conversa, muito interessante, muito movimentado o nosso chat, muitos elogios à sua explanação e ao tema, muito bacana mesmo. Muito obrigado, gente, todo mundo que está aí. Aproveitando para convidar todo mundo, semana que vem, terça-feira, 18 horas, live, olha que legal. A gente vai falar sobre o Ministério Público e as organizações da sociedade civil. A gente vai estar com a Procuradora de Justiça lá do Paraná, né, ligada ao Ministério Público do Paraná, que é a Terezinha Signorini, dia 16, aqui mesmo, nesse perfil, 18 horas. E não vamos esquecer, né, do nosso sorteio, os 5 livros da coleção Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, do GIF com a FGV, dia 6 de abril, o pacote inteiro para um ganhador. Qual é o critério, criatura? Segue aqui o nosso perfil no Instagram, comenta na postagem da promoção, marca 3 amigos, já está concorrendo. Vai levar os 5 livros, vai levar o cordel do Miroski e vai levar o adesivo Olha que legal também. Então, fica ligado, dia 6 de abril, na live. Olha que legal, a gente vai dar o resultado do sorteio. Maria Elisa, eu queria então voltar um pouco. Aqui, o chat está bem concorrido e a rigor também nas conversas que a gente tem, nas atividades que a gente tem com as organizações. Uma das perguntas é sempre a captação de recursos com financiador internacional. Tem sempre um sonho que vai aparecer um financiador internacional riquíssimo e que vai achar aquela sua ideia maravilhosa e vai botar lá $1 milhão na sua conta para você executá-la. Não é um passe de mágica, obviamente,
Obviamente, a gente está falando de uma agenda de desenvolvimento que é muito mais complexo do que a captação de recursos, do que o financiamento de atividades ou de editais de apoio a organizações, e você já trouxe aqui que esse é feito via outras organizações e não diretamente dos fundos governamentais, por exemplo, né? Você já trouxe essa questão, essa conjuntura, enfim. Então, o que eu queria que você falasse um pouco desses apoios, dessas possibilidades de financiamento dentro dessa conjuntura, dentro dessa complexidade maior que é a Agenda de Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Certo, né? Como você disse, assim, a gente já viu que a maior parte da cooperação via sociedade civil, via OSCs, via OSCs dos países doadores, né? A gente fala in donor countries, dentro dos países doadores. Mas tem algumas exceções. Então, até a Alemanha, vou aproveitar até para fazer um complemento que eu falei da Alemanha. A Alemanha ela não coopera diretamente com a Organização da Sociedade Civil Brasileira. Mas tem uma exceção. Tem o Ministério do Meio Ambiente alemão, que é o BMU. Eles abrem editais, assim, periodicamente, que organizações da sociedade civil dos países em desenvolvimento podem concorrer. Então, tem editais voltados para OSCs brasileiras também, mas assim, na modalidade small grants, né, os fundos pequenos. Aí as organizações da sociedade civil podem concorrer. Obviamente, são programas na área do meio ambiente, que é o Ministério do Meio Ambiente alemão, que abre, mas tem muitos programas na área de agroecologia, agrofloresta, eu já de vez em quando eu dou uma olhada. Mas aí já tem uns fundos maiores, que eles chamam, acho que é Medium Grants, aí você já precisa estar em parceria com algum OSC de lá. Mas tem essa janela, por exemplo, do BMU, a modalidade Small Grants, dá para organizações de sociedade civil brasileiras concorrer. Mas, ademais, a minha recomendação seria duas, assim. A primeira, colar na cooperação norueguesa, porque é de fato uma que abre editais, abre chamadas, inclusive aceita propostas diretas no sentido de que não precisa nem ter um edital aberto, né? A OSC ela pode enviar uma proposta. Então, a norueguesa é uma exceção em relação a essa possibilidade de cooperar diretamente com SCs dos países em desenvolvimento. E a segunda seria criar vínculos com organizações da sociedade civil que tem uma agenda semelhante, uma pauta semelhante, mas que são instaladas nos países doadores. Isso também é um bom caminho, né, já que a maior parte dos recursos são repassados via elas. Muito bacana, e com dicas práticas aí de seguir a Noruega, hein, gente? Olha aí, o Vinícius Ventura também, que é captador de recursos, grande parceiro lá do Espírito Santo, ele está trazendo aqui também dois consulados, que são japonês e o americano, que também tem financiamento, vez por outra tem editais, então também ficar de olho. E o Vinícius Ventura, que é um grande parceiro, dá grandes dicas de captação de recursos, vocês fiquem ligados aí também nesse perfil. Elisa, você fez um estudo muito interessante, você falou dele aí, assim, rapidamente. Então, fala pra gente um pouco, junto com o PAD, com a Bong, fala pra gente um pouco desse estudo que você acabou de lançar há pouco tempo. Então, eu vou aproveitar e fazer o jabá aqui de duas publicações. Uma é dessa, né, que é bem recente, então traz luz sobre essa questão que a gente conversou da agenda pós 2015, o lugar do setor privado, quais são as linhas de programas com o Brasil, quais são as possibilidades de atuação da sociedade civil. E aí a gente tem duas questões que aparecem nesse estudo. Uma é a possibilidade de buscar parceiros nos países desenvolvidos, nos países doadores, para poder também aproveitar dessa... Não é nem aproveitar, mas ser a única alternativa, então buscar essa alternativa. Mas outra também, Lucas, é a agenda de advocacy, né, que eu acabei não falando aqui. Mas as organizações de sociedade civil, principalmente as que compõem a BONG e o PAD, elas estão participando de redes internacionais de organizações da sociedade civil, que elas fazem uma advocacy junto ao sistema de cooperação internacional para dizer, olha, nosso entendimento de eficácia não é o mesmo de vocês, né? A gente tem essas características. Olha, a gente acha que a eficácia da ajuda internacional é direcionar o controle sobre a fuga de capitais ou as especulações. Então, assim, eles tentam incidir o controle da atuação de multinacionais. Então, assim, eles tentam colocar
o que é que eles acham importante diante do que está sendo ali a agenda do mainstream de desenvolvimento dessas organizações internacionais, né? Então, o engajamento do setor privado, ele não, a gente vê que hoje recursos da ajuda internacional que já são escassos está sendo direcionado para o setor, para fomentar a participação do setor privado. Mas aí tem estudos que mostram, por exemplo, que no primeiro momento de crise, o setor privado é o primeiro a sair dos países em desenvolvimento, né? Quando começa a diminuir a sua receita, as empresas naturalmente se retiram daquele contexto ali, daquele país em desenvolvimento. Então, há uma série de questionamentos que a sociedade civil ela se junta para poder também fazer uma advocacy sobre o seu ponto de vista sobre essa agenda agora de desenvolvimento e sobre essa governança, né? Então, esse estudo que eu me referi, ele foi muito nesse sentido também, assim, de mostrar como que a sociedade civil ela tem que estar organizada, ela tem que estar se posicionando diante dessas agendas internacionais aí que se tornam mainstream. Um outro estudo, aí já é um pouco mais antigo, é o livro que acabei lançando em 2017. Aí ele já traz essa questão histórica, assim, de um resgate do que são essas agendas de desenvolvimento, como cada uma tem uma governança específica e como que a sociedade civil, a participação da sociedade civil, ela é entendida em cada um desses momentos. Aí foca muito nos ODM, até porque ainda foi um estudo realizado em 2012, apesar do livro ter lançado em 2017, e na realidade alemã, né? Então, assim, por que a relação com muitas organizações da sociedade civil do Norte mudou? A Organização da Sociedade Civil do Brasil vinha acusando essas mudanças, mas as alemãs tinham mudado menos. Aí eu fui verificar por que mudou menos. Então a gente vai ver também que a particularidade de cada um desses países acaba afetando, né? Aí é uma coisa super interessante. Se quem tiver interesse, depois dá uma olhadinha no livro. Já tem, foi lançado pela EDUFBA, já tem ele totalmente digital e gratuito na internet. Chamou Não Governamental na Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. É um azulzinho. E aí vai mostrar como que algumas particularidades da relação do Estado com a sociedade civil de cada país acaba afetando aí também essas relações. Inclusive, a gente está construindo artigos sobre isso, né, Lucas? Tá aí no forno ainda. Tá no forno. Já deu spoiler para todo mundo. Elisa, só uma questão, a gente, enfim, o Vinícius perguntou aqui, mais gente perguntou. Então, esses dois estudos a qual você se refere, o estudo com o PAD, a BONG e o livro, eles estão disponíveis para ser baixados, download gratuitamente. Onde é que a pessoa pode deixar? Dá uma dica aí para o pessoal baixar isso. O PAD disponibilizou no próprio site deles. Pode jogar pad.org. Posso dar uma olhadinha aqui bem rápida. Então tá nas redes sociais do PAD, nas redes sociais da BONG também. Da BONG provavelmente também, que a BONG tem uma biblioteca muito rica, né? Mas o PAD é pad.org.br. E o livro, você joga o Não Governamental na Cooperação Internacional para o Desenvolvimento no Google, você acha. Aí bota PDF. O Não Governamental na Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, PDF. Aí o livro já aparece. É da EDUFBA. Muito bacana. E tem uma pergunta aqui do Demian, querido Demian, da BONG, do Vida Brasil. Demian! Tá aqui, que honra! A Demian nunca tem tempo, tão escasso o tempo de Demian. As organizações internacionais são praticamente todas do Norte. Isso não seria o resultado de um acesso desigual das organizações aos recursos da cooperação internacional? Grande pergunta. Obrigado, querido Damian. Um abraço para você. Damian, sim, super desigual, né? Não sei se você está aqui no início, mas eu cheguei a falar de só 5% desses recursos que são repassados via... vamos pensar, os recursos da ajuda internacional que são públicos, né? Vêm das contribuições dos doadores do Norte. 37% desses recursos são repassados via organizações da sociedade civil. Mas desses 37%, só 5% vem direto para as organizações da sociedade civil do Sul. Então, 95% é via organizações da sociedade civil do Norte, que acabam, quem pode, pautando suas agendas, mas a gente sabe que a maioria não pode, elas já recebem uma agenda dos seus governos, né? Então, assim, com algumas exceções, como eu falei, o livro que fala ali da cooperação alemã mostra ainda como a sociedade civil alemã tem muita autonomia, ainda algumas organizações, principalmente as eclesiásticas, para determinar sua agenda. Mas a maioria pega a agenda do seu governo, que é a agenda da OCDE e da ONU, e aí vem esse efeito cadeia.
Mas o interessante é que a própria OCDE ela faz essa autocrítica de que precisa, para que a cooperação seja mais eficiente de fato, para chegar a quem mais precisa, para as pautas mais importantes para os países em desenvolvimento, porque tem toda uma discussão aí sobre localization, apropriação pelos países em desenvolvimento das suas agendas de desenvolvimento, dos programas de cooperação internacional. Então, eles que têm que dizer para que eles precisam e tal. Apesar de toda essa discussão, a realidade ainda é que só 5% é direto para elas. Então, a OCDE faz essa autocrítica, mas, assim, poucas mudanças, né? Eles acabam alegando muito essa questão aí do enquadramento das organizações de sociedade civil brasileiras dos países em desenvolvimento não se enquadrarem nas exigências aí técnicas, das prestações de conta e tal. Muito bom, gente. Felizmente a gente está chegando no finalzinho. Quando o papo é bom, a gente pisca o olho, começa a gostar, acaba, passa uma hora que a gente nem vê, infelizmente. Então eu queria convidar todo mundo, terça-feira que vem, 18 horas, a gente está aqui de novo, live, olha que legal. Dessa vez a gente vai falar sobre o Ministério Público, a relação do Ministério Público com as organizações da sociedade civil. A gente vai estar com a procuradora do Ministério Público do Paraná, a Terezinha Signorini, ela que é do setor de acompanhamento, né, e articulação com as organizações da sociedade civil lá no MP Paraná. Então vamos estar aqui na terça-feira que vem, 18 horas, conversando com a doutora Terezinha. No dia 23 de março, nós vamos estar falando sobre transparência no terceiro setor com a advogada Janaína Rodrigues Pereira, grande advogada, vai estar aqui falando com a gente da experiência dela e de bastante questões sobre transparência nas organizações do terceiro setor. E no dia 30, a gente vai fechar o mês com o Oscar Legal Debate. Vamos estar falando sobre organizações de matriz africana, então vamos estar falando de gestão e de formalização de terreiros de candomblé e de grupos de capoeira. Então, uma parceria nossa com o ICNL, né, com o International Center of Non-Profit Law. Então a gente vai estar nessa discussão, vamos estar aqui com a Camila Chagas, que é advogada, Edivaldo Bologi, que é filho de santo, produtor, gestor cultural. Vamos estar com o mestre Balão e a mestra Raquel, 2 mestres de capoeira. Então aqui a roda dia 30 vai ser boa e a gente vai fazer uma grande discussão para fechar o mês de março em altíssimo nível. Nossa, que legal debate. Então, professora Maria Elisa, de coração, agradecendo a sua presença aqui no Nosso Que Legal, a generosidade de trazer o seu conhecimento para aqui para a gente. Você que tinha aula nesse horário, então deixar abrir um pouquinho aí do seu tempo para estar com a gente conversando. E eu agradeço por demais. Ficou muita gente aqui comentando e agradecendo, e elogiando o tema, elogiando a sua explanação. Agradeço demais, demais, tá bom? Então, deixa aí suas honrosas despedidas aqui para o nosso público. Eu que agradeço, Lucas. Eu gosto muito de fazer essa interação, né, dar sentido a essas pesquisas, que elas encontrem aí uma utilidade para quem depende dessas organizações e dessa realidade, né, e possa continuar realizando aí seu trabalho tão bonito. Então, assim, desejo que possa realmente, de fato, contribuir. Algumas perguntas que foram feitas, tem muito aprofundamento, detalhes e inclusive fontes nesses 2 estudos que eu citei, então eu recomendo fortemente buscar. O livro é muito grande, se quiser olhar o estudo que foi desenvolvido pelo PAD e a Bong, dá uma olhada nele, tem as referências ali e, enfim, obrigada pelo espaço. Obrigado a você mais uma vez. E queria agradecer, passou aqui o nome, que a gente, às vezes não dá tempo a gente ir na tela do celular, cuidar das coisas, beber água, ir na tela do computador, tudo ao mesmo tempo, fazer a pergunta, e produzir, e perguntar. Então eu não vi o nome da pessoa, mas teve alguém que conseguiu pegar o link do texto, jogar aqui no chat, então só ver aí no chat, que está lá registrado. Quem fez essa bondade, eu agradeço por demais também. Muito obrigado aí pela colaboração. Renata Fortunato, todo mundo que está por aqui, Candice Araújo e Eliana Hollenberg, todo mundo do Elo Ligação. Queridas. Pela audiência de vocês, queridas, parceiras, amigas. E, por fim, só lembrar a promoção, os 5 livros, é o pacote inteiro para uma pessoa que se inscrever no nosso perfil. Vai levar também o cordel, vai levar o adesivo do Oscar Legal, são 5 livros para um ganhador. E os títulos são, rapidinho, fundos patrimoniais e organizações da sociedade civil, incentivos regulatórios à filantropia individual no Brasil, marco regulatório das organizações da sociedade civil, avanços e desafios, agenda da sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil no Supremo Tribunal Federal e
fortalecimento da sociedade civil, redução de barreiras tributárias às doações. Então, fica ligado que a gente, comecinho de abril, dia 6 de abril, na live Acho que Legal, a gente vai dar o resultado. Mais uma vez, agradecendo a todo mundo aqui, a nossa audiência, agradecendo a professora Maria Elisa e a todo mundo. Tamo junto, terça-feira, às 18 horas. Até mais. Tchau, tchau, gente.